Quando a gente fala de Minas Gerais, logo a gente remete ao quê? A culinária, né? Tem muita coisa boa em Minas Gerais e quem está nos assistindo agora e por acaso nem conhece Minas Gerais, está vendo a gente pela internet, lembra de Minas Gerais pelas nossas comidas todas. Eu não vou citar nem nenhuma agora para não criar nenhum ciúme nas regiões todas que tem esses pratos típicos. A gente pode falar do nosso feijão tropeiro, que não tem em outro lugar legal, como é daqui, o nosso pão de queijo e toda a diversidade da nossa culinária. E no Agro B, a gente tem falado muito sobre alimentação. Por quê? A alimentação acaba sendo a continuidade do agro, uma continuidade lógica do agro, só que como a situação é que o agro cresceu tanto, que às vezes a pessoa, o agro produz alimentos para os animais, o agro produz fertilizantes. Pois é, o agro produz tudo isso, mas com um objetivo, a alimentação. E o que a gente vai discutir no Agro B que entra no ar agora é um pouco do que um chefe de cozinha, uma chefe, melhor dizendo, faz de todos os ingredientes que o agro produz. O Agro B entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio e eu estou recebendo hoje a Fernanda Fonseca, ela que é turismóloga e chefe de cozinha. Ela é neta da dona Josefina, que tem 3 empreendimentos na linda Tiradentes. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nesse canal tão bacana. Fernanda, me conta uma coisa. Eu fiz aqui uma abertura, né, falando do quanto que a alimentação está ali associada ao agro, e você acompanha na cozinha, ao servir os seus clientes, o que faz mais sucesso, o que agrada, o tempero. O quanto que foi transformado ao longo do ano o agro para quem está na ponta? Isso, né? Ao longo do tempo, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo que a questão do agro, tanto dentro da questão da gastronomia em si, né? Que quando a gente fala de gastronomia, a gente está falando de vários itens, né? Não só da transformação do alimento em um prato, né? Que seja bonito, gostoso, mas também de toda a parte que envolve o alimento também, né? Então, e a gente tem também na parte turística o agro muito presente também, nas questões das visitas, visitas a produtores, a pequenos, médios e grandes produtores, a fábrica. Então, o agro, ele permeia, né? Eu falo que realmente um pequeno produtor hoje, né? Que você fala, o que muda, né? A gente trabalha desde um pequeno produtor, agricultor local, inclusive é uma das nossas premissas de sempre privilegiar o produtor local, pequeno ou médio. Por exemplo, em Tiradentes a gente tem um agro fortíssimo na colônia, em São João del Rei, que tem a colônia dos Giarolas, tem várias colônias de antigos, né, de imigrantes italianos. E ali é onde a gente compra a nossa couve, é onde a gente compra a nossa cenoura, alface, e isso já vem de anos. E a gente vê, como você está falando, a transformação. Qual que é a transformação? O volume também, né? A técnica, vários processos de melhoria desses pequenos produtores que estão ali há muitos anos, já a 3ª, 4ª geração, assim como eu, no restaurante, nessa melhoria e nessa evolução, né? E que não dá para a gente desconectar esses produtores também do agro, né? E também, como eu falei, do agroturismo também. E você, a gente vai até contar, né? Você tem uma espécie de filial agora em Belo Horizonte do que é feito em Tiradentes, mas focando agora em Tiradentes ainda, Tiradentes é uma cidade muito visitada por gente do mundo inteiro. Sim. E aí você tem uma responsabilidade tremenda às mãos, porque quando chega um turista lá na cidade de Tiradentes, dona Josefina, vamos lá no restaurante e tudo mais. E aí
que você leva em conta na hora ali de trabalhar os alimentos que você fala assim, isso eu não posso, eu tenho que manter uma tradição, isso eu posso experimentar. Tem uma linha tênue ali na hora de apresentar, porque ali é que a população de fora está conhecendo o nosso agro, Sim. o que a gente produz, a nossa agricultura familiar, a nossa produção que está ali, que tem um gosto diferente, né? Sim. Quando que a coisa está ali na agricultura familiar, que vai direto para o restaurante, não passa por procedimento nenhum. Ou seja, que é isso no dia a dia? Eu acho que é um bastidor muito legal para quem está nos assistindo. Sim, isso é muito, muito interessante. Então, por exemplo, dentro do nosso estabelecimento, né, o restaurante Padre Toledo, ele tem 52 anos, nós vamos fazer 53 esse ano. Então, tem algumas premissas básicas da qualidade, né, da autenticidade desses produtos, por exemplo, a couve, o ora pro nobis, o quiabo, né, o angu, né, por exemplo, o fubá, que a gente usa, os produtos também, por exemplo, derivados de porco e etc. Então, tudo que a gente tem ali, a gente trabalha com fornecedores já há mais tempo e que tem que manter um padrão de qualidade dentro das nossas estratégias ali dos nossos pratos. Então, realmente, o quanto mais artesanal, mais puro, mais orgânico, mais a gente vê a qualidade desses produtos, dos nossos pratos. Então, uma questão que a gente hoje... É a cozinha mineira, né? A gente hoje, quando a gente fala em cozinha mineira, a gente está falando de agro, a gente está falando disso tudo que você está falando agora. Exato. E quando a gente fala cozinha mineira, a gente está englobando a gastronomia, a culinária, a plantação, o produtor, né? A horta, o orgânico, tudo. E também a cultura alimentar. Né? Você começou o programa falando das belezas e delícias de Minas Gerais. Né? Quando a gente tem uma pesquisa da Secretaria Estadual de Cultura que fala de 30% das pessoas, o que você procura em Minas Gerais? De cara é a gastronomia. E todos os outros vão permeando a gastronomia também. E te falar uma coisa, viu? Quando a gente viaja, por mais que o Nordeste seja sensacional, eu amo o Nordeste, culinária também é perfeita, mas não ganha da nossa, na minha opinião, porque eu estou acostumado. Tem muita gente que adora a culinária nordestina, eu gosto também, acho sensacional, mas a nossa culinária acaba sendo um diferencial tremendo, né? É um destaque no Brasil, né? A cozinha mineira, ela é isso, é história, né? Como eu estou falando, é cultura alimentar, o jeito da gente receber, né? Essa cultura já de 300 anos de cozinha mineira que a gente tem, é disso, né? De receber na cozinha, de mesa farta, fogão a lenha, e dessa questão do agro. A gente vem há 300 anos plantando no quintal. A nossa cozinha é de quintal, né? Então, perfeito. Aquela couve, aquela hortaliça, tudo que a gente... Eu estou falando das tradicionais, fora as outras que, vários alimentos aí, que tem Maria Gondó, por exemplo, taioba e vários outros que estão aí, que foram do nosso dia a dia, mas que vêm aí do quintal para as nossas mesas. Né? Então, e um desafio, né, falando da questão da cozinha mineira, o que a gente não pode faltar mais hoje é a questão da inovação também. Né, uma premissa nossa é manter a qualidade, manter o padrão, né? Isso a dona Josefina, que é a minha avó, fundadora do restaurante, ela não abre mão, tem algumas coisas quando ela passou para a nossa gestão que a gente não pode abrir mão, de jeito nenhum. Tome nota, hein, né? gente? A questão da qualidade dos produtos, né? Da matéria-prima, né? Servir sempre na panela de pedra, usar o tacho, né? Usar o modo de servir, a questão de, por exemplo, um doce de leite, que ele seja feito naquele processo de 8 horas, né? de toda essa tradição mesmo do feijão tropeiro. Por exemplo, feijão tropeiro, jamais fazer, ela sempre fez com feijão vermelho, então jamais fazer com outro tipo de feijão. Farinha de mandioca, sempre torrada. A nossa farofa, ela é tradicionalmente feita com farinha de mandioca e não com milho. Então, são questões que ela aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela, que passou pra gente. Então, essas questões de tradição, a gente não abre mão. Mas também, né, que é uma mulher muito inovadora, sempre foi muito à frente do seu tempo, ela vai para a terceira geração porque precisa inovar. Então, agora vocês precisam trabalhar o contemporâneo. Então, usar a mesma qualidade de todos esses produtos, toda essa tradição, mas inovando. Então, uma das questões que a gente faz até junto, o tradicional frango com ora pro nobis, por exemplo. A gente fez, né, eu fiz uma releitura do risoto de frango com ora pro nobis. E aí, dentro disso, a gente vai decorar com uma flor comestível, que é super legal. É legal, Fernanda. E agora tem, assim,
artista, né? Um músico, tem música que estoura, faz sucesso pra caramba, e tem música que ninguém conhece. Todo artista, até o Roberto Carlos deve ter música que ninguém conhece. Sim. Tem aquele prato que você faz essa invenção, a turma, eu acho que eu vou querer aquele normal mesmo. Acho que eu vou dar aquela preferida, viu? Sim, acaba que tem uns que fazem muito sucesso, por exemplo, a gente tem o arroz de taioba. O arroz de taioba eu lancei no Festival Gastronômico do ano passado, em Tiradentes. Ele fez um sucesso, ele faz um sucesso, é um prato super vendido. Mas, por exemplo, um outro que a gente fez foi um risoto, me parece, com um tornedor de carne suína, né? Não pegou. Né, ali, com caldo de cerveja e tal. E como é que é o não pegar? Que é interessante a gente saber isso, gente, porque esse programa está na segunda temporada, segundo ano. A gente não trouxe aqui, gente, só a falha da nossa produção aqui, da produção do programa, que no caso sou eu que produzo, de trazer alguém um chefe de cozinha que está fazendo tudo. Como é que você olha assim e fala assim, não deu certo? Qual que é a percepção? É aquele prato que sobra? É aquele cliente que às vezes reclama? Como é que chega isso para vocês? No nosso caso, era um prato saboroso, não teve reclamação de sabor, de qualidade, de nada. É de não ter demanda. De não ter, de fazer uma análise. A gente, quanto chefe de cozinha, né, a gente... eu falo que eu gostaria de ser só uma cozinheira, às vezes, sabe? Porque eu ser chefe de cozinha, a gente engloba muitas coisas. A análise de cardápio é uma. Então, quando eu vou analisar mensalmente o que saiu mais, o que saiu menos, a gente vai analisar ali. Então, eu vejo que aquele prato não teve tanta saída. Eu vejo que o meu estoque, né, que aquela carne, o tornedor, eu não uso tanto em outros pratos. E ele ficou no meu estoque. E uma carne congelada há muito tempo, ela não vai ter a mesma qualidade. Então, o que eu faço? Naquela tem que ter uma análise sem dó e sem romantismo, a gente tem que tirar. Porque ele acaba tirando espaço para outros novos e tudo mais. Né? E enquanto outros, se a gente tirar do cardápio, vão pedir. Fernanda, muito bacana o que a gente está falando aqui agora, mas a gente vai ter que ir para o intervalo e na volta eu quero conversar com você sobre essa relação, entender um pouco mais essa relação com os produtores. A turma vende para vocês têm uma boa relação, o quanto que a culinária ajuda esses produtores até mesmo a alavancarem outros mercados. Será que estão aqui em Belo Horizonte também? É o que eu quero saber. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.